Break, break! Olá pessoal, tudo bem? Professor Calazans, mais uma vez um bate-papo sobre fraseologia de tráfego aéreo. É a parceria entre Instituto Professor Calazans e Bianchi Edições, Produções, Canal Piloto. Break, break, break. O que quer dizer isso, Calazans? São termos relacionados à fraseologia e que nós, brasileiros, não conhecemos bem. Eu já tive a oportunidade de trabalhar em 2 aeroportos muito congestionados, em que essas duas expressões, né, o break ou o break, são expressões diferentes, tinham uma grande validade. Infelizmente, muitos não conhecem até hoje a utilização desses dois termos. E eu usei, como controlador de tráfego aéreo, eu usei esse termo e uma vez eu fui advertido por uma autoridade aeronáutica que eu não poderia utilizar esses termos porque não faziam parte da fraseologia. Na época não tinha um manual de fraseologia, tinha ICA 112 apenas. Ele falou: Calazans, você não pode utilizar o break ou o break, porque a ICA 112, no capítulo 15, que era o capítulo referente à fraseologia, não prevê esses termos. Discordamos, claro, partimos agora para o direito aeronáutico e o documento 9432, que é o manual de radiotelefonia, prevê e descreve a aplicação desses dois termos. Ora, se nós somos signatários da ICAO e dentro do arcabouço jurídico nós temos o 9432 que está em vigor, eu posso usar sim. O problema é que não é disciplinado, não é ensinado. E aí tanto pilotos quanto controladores têm a dificuldade de entender e empregar essa expressão. Uma vez um amigo com quem eu estava ministrando aula de tráfego aéreo internacional, ele fez a pergunta: Calazans, eu estava voando nos Estados Unidos e o piloto, ou melhor, o controlador falou break, break, break. O que quer dizer break, break, break? Eu não soube me comportar em relação a essa fraseologia. O que ele quis dizer? E é isso que nós vamos explicar aqui hoje para você. E o piloto brasileiro que estava voando nos Estados Unidos falou: essa é a fraseologia FAA, né? Não. Também, a FAA prevê esses termos, mas uma fraseologia também prevista pela ICAO. E vamos ver o que quer dizer o break, e vamos ver a diferença entre break, break, break. Break indica uma separação entre porções da mensagem. Então vamos explicar. Existe um princípio de fraseologia que você emite uma instrução por mensagem. Devemos evitar instruções diferentes numa mesma mensagem. Então controlador de tráfego aéreo, eu abro o microfone, aperto o PTT ali e dou uma instrução para uma aeronave. E se houver instruções diferentes ou contraditórias ou polêmicas, que eu não faça isso na mesma transmissão. Então eu emito uma instrução, espero o piloto cotejar, que é repetir, e aí depois eu parto para outra, para que eu não congestione e comprometa a precisão na comunicação. Contudo, conforme eu já falei, eu já trabalhei em aeroportos congestionadíssimos, os mais congestionados de São Paulo, do Brasil, e nem sempre o controlador de tráfego aéreo vai ter esse tempo de sobra, mesmo em situações críticas. Ele vai ter que emitir mais de uma instrução numa mesma mensagem. E nesse caso, o break, ele tem essa função. E eu vou explicar dando um exemplo. Olha só que interessante. O Papa Tango Delta Charlie Traffic 9 o'clock, 10 miles, northbound, flight level 120, King Air. Break, additional traffic 12 o'clock, 15 miles, eastbound, descent to flight level 090, Seneca. Olha só que interessante, vamos entender aqui. Então, já repito, né? Break são situações em que exigem mensagens rápidas e que o piloto não deve de momento cotejar, porque a necessidade é tão crítica que se o piloto cotejar, o controlador de tráfego aéreo não vai ter
tempo suficiente para prover a separação. Então, break e break são expressões utilizadas em situações especiais. Então, aqui nesse caso, eu tenho uma aeronave voando, que é o Papa Tango Delta Charlie Charlie, e tem dois tráfegos, duas outras aeronaves em conflito, que é um King Air, que está na posição 9 horas a 10 milhas no nível 120, tá ok? Então eu tenho o King Air. Mas eu tenho um outro tráfego conflitante também, que é o quê? Que é um Seneca. Então eu tenho um King Air e tenho um Seneca. Posições diferentes. O Seneca está a 12 horas, a 15 milhas. Então eu não posso emitir, eu tenho que ter muito cuidado para que eu emita essa mensagem, para que o piloto não se confunda. Inclusive, nós já tivemos acidentes, inclusive nos Estados Unidos, em que dois tráfegos foram informados para o piloto, e o piloto confundiu os tráfegos, acabando se colidindo. Então, aqui no caso, o que eu faço? O ideal, qual seria o ideal? O Papa Tango Delta Charlie Charlie, eu daria essa informação só do King Air e pararia aqui. Aí ele cotejaria, ou então daria ciência, e aí eu passaria outra informação. Agora, tem um outro tráfego, falaria sobre o Seneca. Mas como eu já disse, eu uso o break quando eu não tenho o tráfego, a situação é tão crítica que não é possível que eu dê esse tempo. Então eu dou um tráfego break. Quando eu falo break, nesse momento aqui o piloto se silencia. Ele não coteja, não fala a ciência, até que eu acabe a segunda informação. Porque se ele tiver que, se o controlador tiver que parar aqui, escutar o piloto a cotejar, a dar ciência, não terá tempo hábil para prover separação. Então o que é break? Duas informações ou duas instruções para uma mesma aeronave. Eu estou falando o piloto, nós estamos com o espaço aéreo congestionado, a fonia está congestionada e está tendo um momento crítico e você precisa receber duas informações. Deixa eu passar essas duas informações para você, senão não teremos tempo hábil para a separação. Eu tenho que informar para você o King Air e o Seneca, ok? Aí depois que eu acabar de dar as informações, ele pode cotejar, pode perguntar, pode fazer o que ele quiser. Só não pode cotejar e interromper a comunicação do controlador enquanto a mensagem não for completada. Então, break, duas mensagens para uma mesma aeronave, ok? E o break, olha, o break, olha que coisa interessante. Também eu utilizo o break em situações críticas em espaço aéreo, fonia congestionada. Indica a separação entre mensagens, olha aqui, entre duas aeronaves, em um espaço bem movimentado. Então vamos lá? Break, duas mensagens para uma mesma aeronave, ou até mais de uma mensagem. Break, são mensagens diferentes para aeronaves diferentes. Vamos ver o exemplo? Então vamos lá. Eu tenho aqui uma situação bem crítica, tá? O que eu quero? Que eu tenho uma aeronave, Calasa 123, iniciou a decolagem. Então ela iniciou a decolagem, qual é a situação aqui? Eu tenho uma aeronave decolando e uma outra pousando. Por qualquer problema que houve, eu não tenho mais tempo de prover a separação entre as duas, vai conflitar uma com a outra. Então eu preciso que a aeronave que está decolando cancele a decolagem e a aeronave que está pousando arremeta. E eu preciso fazer isso porque a situação progrediu para esse ponto, ficou crítica dessa maneira, mas quando eu mandar essa aeronave abortar, no caso, cancelar a decolagem, ele não pode cotejar, porque se ele cotejar, eu não tenho tempo suficiente para mandar essa aeronave arremeter. Então eu tenho que, numa mesma mensagem, emitir duas instruções para duas aeronaves diferentes. Então, Calasa 123, cancel takeoff. I say again, Calasa 123, cancel takeoff. Break. Papa Tango, go around immediately. Anti-contact São Paulo approach control on 118.05. Então vamos lá. O Calasa, cancele a decolagem agora. Calasa 123, a aeronave que está decolando, cancele agora. Break, não coteja, não fala nada. O Delta Charlie, go around. Então, quando a aeronave escuta o break, nós contamos aqui com pilotos eficientes, pilotos eficazes. Controladores eficientes, controladores eficazes. Porque se o controlador, melhor, o piloto, como o caso do meu amigo, um ex-aluno meu que decolou lá nos Estados Unidos, no espaço aéreo de Nova York, congestionado, o controlador falou break, ele falou, o que eu deveria fazer?
quando ele falou break. O cara não entende. Quando o controlador falou break para ele, naquela situação que ele estava subindo na terminal de Nova York, ele não tinha que falar nada. Ele tinha que cumprir o que o controlador falou e depois que o controlador terminasse toda a transmissão, aí ele poderia cotejar. Mas ele, no caso, ele recebeu uma restrição. Cumpriria a restrição, de imediato o controlador falou break, ele aguardaria o controlador falar, instruir a outra aeronave, e aí depois, então, ele iria cotejar ou até mesmo tirar dúvidas ou requerer alguma instrução, alguma complementação. O controlador, muito cuidado, porque o break, ele só é utilizado se o controlador estiver visualizando a aeronave. Existe essa regra. Então, por se tratar de uma situação crítica, break, só é situação crítica, espaço aéreo congestionado. Então, eu mando a aeronave arremeter. Se ela não arremeter, ou se eu não tiver condições de visualizar, eu não posso emitir o break. Então, o break é condição que o controlador utilize essa expressão se ele puder visualizar a aeronave visualmente ou através do radar, porque é tão crítica que ele precisa visualizar. Se ele não tiver condições de visualizar as aeronaves, ele não pode dar uma instrução break. Tá ok? Vamos lá? Continuando. Um exemplo que nós encontramos na MSA 116, que fala sobre fraseologia. Olha o exemplo que deu lá. No exemplo que nós tiramos de lá, fala assim: o TAN 3310 pare imediatamente. Gol, o no 671, pare imediatamente. Então esse exemplo que nós pegamos lá, nós temos aqui duas mensagens, duas instruções para aeronaves diferentes. Errou o nosso regulamento. Porque a probabilidade das aeronaves se confundirem é muito grande. Então, quando eu tenho duas instruções para duas aeronaves diferentes na mesma transmissão, na mesma mensagem, eu tinha que ter o break aqui, tá? Então, o nosso regulamento, ele não explica o que é break, embora o 9432 explique, tá? Então, corretamente deveria estar assim: o 3310 pare imediatamente, break, gol no 671, pare imediatamente. Tá ok? Então, essa deveria ser segundo o regulamento internacional. Claro, né, que a nossa ICA não trabalhou com esses termos aqui, tá ok? Só lembrando, pessoal, que o break é uma fraseologia, são expressões exclusivas do controlador de tráfego aéreo. O piloto não pode usar isso. Em um espaço aéreo brasileiro, uma vez eu vi o piloto, após a sua mensagem, falar break. Falei, tá errado. O fato de não ser disciplinado, de não ser ensinado, pode trazer confusão. Então, quando eu vi o piloto, eu falei assim: não, só o controlador pode usar o break e o break. São expressões, como eu já disse, em situações críticas, em situações espaço aéreo congestionado, fonia congestionada, em que o controlador precisa imediatamente emitir instruções diferentes para uma mesma aeronave ou instruções diferentes para aeronaves diferentes. O break é um alerta. Quando o piloto break é um alerta para ele prestar atenção no que está acontecendo. Ok? Esse assunto é mais profundo, contudo, eu convido você a adquirir os nossos livros, onde nós trabalhamos com a concepção dessa fraseologia e dessa responsabilidade. E também no nosso curso EAD de fraseologia de tráfego aéreo e do teste ICAO, nós trabalhamos e explicamos esse tema e muito mais, hein, pessoal? Tem muito mais coisas que nós brasileiros não conhecemos. Entre em contato com o professor Calazans e nós teremos o maior prazer de apontar e explicar os demais cursos onde você vai aprender isso e muito mais, tá ok? Para mim, professor Calazans, foi um grande prazer tê-los a bordo. Um abraço e tudo de bom.